E terça-feira aqui no Tom Maior é dia de dar continuidade à nossa série especial que fala sobre o que pode vir depois que a Covid vai embora. Pessoas que têm a doença se curam, mas que ficam com sequelas. É a nossa série Rastros da Covid. Rastros da Covid. E neste terceiro episódio da nossa série, nós vamos falar sobre os distúrbios de ansiedade e depressão pós-Covid. Para isso, já estamos em contato a partir de agora com o psiquiatra Dr. Luiz Cláudio Boneck. Dr. Luiz Cláudio, boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior e seja bem-vindo. Jéssica, agradeço o convite do Tom Maior. Eu estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental pós-Covid. Pois é, doutor, embora aí a campanha de vacinação avance, evolua em diversos países, em diversos estados aqui no Brasil, por outro lado, tem um problema que a gente não pode ignorar, que são as sequelas, Mesmo após a pessoa ter sido infectada, sobreviver a esse vírus, ela ainda precisa lidar com algumas sequelas pós-Covid, sequelas físicas e também sequelas emocionais, psicológicas. E quando a gente fala desse assunto, doutor, quais seriam essas principais sequelas psiquiátricas, Quando a gente fala da síndrome pós-Covid, como a gente pode definir isso, doutor? Então, é um termo até que está se cunhando, logicamente, pós-infecção e levando em consideração o que a gente pode trazer à luz da psiquiatria, da saúde mental, nós estamos falando muito do que traz a ansiedade e consequências disso. Normalmente a gente não tem algo diretamente que possamos, diante de fisicamente trazer a certeza de que é algo da saúde mental, mas as sensações, os sentimentos começam a aflorar ou começam a surgir de forma diferente de como aquela pessoa se postava antes de uma infecção, Então já se sabe que durante até a infecção e até pós a resolução, de repente até por um quadro de baixo sintoma ou de alto sintoma respiratório, que é o que mais o vírus vai acometer, você tem esse tipo de sequela em relação à saúde mental, que vai muitas vezes ao encontro de ansiedade e de alteração de humor, Logicamente que a alteração de humor vai se colocar mais facilmente vista como uma depressão, um estado mais de isolamento, mais de falta de prazer e motivado muitas vezes pelo medo, pelo receio e pela fobia de uma possível infecção ou de estar próximo da morte em si. Pois é, doutor. A pessoa que se sente ansiosa, como é esse processo? Dependendo da motivação, se é por medo, a ansiedade pode se manifestar de alguma maneira diferente? Existe tipos diferentes de ansiedade? Então, quando nós falamos de ansiedade, toda a nossa questão de humor é regulado por meios de substâncias químicas em determinadas localidades do nosso cérebro. Então, nós temos lá, quase no centro do cérebro, um local chamado sistema límbico. É ali que estão nossas emoções, é ali que alguns mediadores químicos vão trazer aquele humor, ou mais por uma excitação, ou mais por uma lentidão, e que isso vai trazendo à luz do que a gente também tem de informação do ambiente, aquele momento do temperamento, da ação, do humor, ou mais triste, ou mais alegre, e isso, em determinadas situações, você pode ter uma relação química dentro do nosso cérebro, nessas regiões, em que vão ali trazer ali a preferência ou a maior probabilidade de tal substância agir naquele momento. Diante disso, você vai ter uma resposta de forma bem física. Com relação assim aos tipos de ansiedade,
Nesse momento, Jéssica, a gente precisa muito individualizar cada um, porque muito do que a gente tem de repercussão em nosso organismo, seja ele físico ou mental, além daquilo que você está vivenciando naquele ambiente, você traz também um conteúdo de uma formação de uma personalidade, de uma história de vida, né? E que muitas vezes isso pode estar somatizando, né, a esse momento da pandemia e todos os eventos que a própria a questão da contaminação ou da presença ali de um ente querido que está num momento mais crítico da doença, ou até mesmo a si mesmo, né? Então, a ansiedade ela pode se manifestar de uma forma leve, moderada ou até intensa, né? E a gente sempre tem que levar em consideração que a ansiedade ela pode ser uma precursora, né, de um estado maior de anedonia, que é essa falta de prazer, que é a depressão, né? Então, indivíduos que, por exemplo, têm essa predisposição de ter esse tipo de comportamento, ou que até do ponto de vista de história familiar isso seja bem presente, a tendência é que exista uma maior possibilidade de um pós-Covid apresentar esse tipo de sintoma. Então, doutor Luiz Cláudio, quer dizer que em relação a alguns pacientes que já apresentavam algum transtorno mental, após então ser infectado com a Covid, pode acontecer que esse sintoma ele pode agravar ou até mesmo pode surgir um novo problema, um novo transtorno? Jéssica, pergunta interessante, porque o que a gente hoje presencia dentro do consultório médico, psiquiátrico, é um aumento talvez assim da procura por esse profissional diante de uma agudização de um sintoma que anteriormente estava completamente no controle, né? Algumas pessoas que nunca presenciaram essa ansiedade começam a ter um contato com esse tipo de sentimento que muitas vezes é desconfortável em ambientes que normalmente essa pessoa tinha uma segurança total, né? Aquele paciente que já tem um acompanhamento já de longa data e que realmente com medicação ou até com acompanhamento psicoterápico, que sempre é indicado em quadros como esse, ocorre um controle total da doença ou dos sintomas, passaram a ter o contato com esse momento de pandemia e trouxeram novamente a percepção desse sintoma de forma mais evidente e muitas vezes até mais intensa. Então, a ideia é que sempre, diante dessa sensação, dessa autoavaliação que alguém pode ter, ou de que alguém, né, muito próximo possa ali trazer evidências de que você está com uma ansiedade um pouco maior, que existe uma alteração de humor, que o comportamento que antes era de um jeito, hoje não está sendo mais, isso pode ser um sinal de que essa ansiedade, que é sutil, né, que não existe exames para que a gente possa detectar se existe uma ansiedade, se existe uma depressão presente, é muito do que a gente vai ter diante da conversa com o paciente, daquilo que o paciente também consegue colocar, né, na frente do profissional, o que está sentindo. Então, é um momento assim bem difícil, bem individual, e que realmente o diálogo, a conversa é o melhor caminho, o melhor meio para a gente poder auxiliar o indivíduo nesse momento. Doutor Luiz Cláudio, falando um pouco também sobre a depressão. Depressão e ansiedade, uma pode acarretar o outro, elas estão ligadas de alguma maneira também? Sim, a gente pode até considerar que a ansiedade ela pode ser uma precursora da depressão. A depressão como doença, né? A depressão, aí falando da depressão unipolar, né? A gente sabe que diante de todos os transtornos mentais, a depressão ela acomete mundialmente uma parcela da população com grande intensidade. 1 a cada 13 pacientes, por exemplo, tem ansiedade.
Mas a depressão, ela vem com uma consequência disso. Uma a cada 13 pacientes, não, uma a cada 13 pessoas da população mundial. Isso é um estudo foi em 2019, já durante a pandemia lá na Europa, já trouxe esses estudos e fizeram uma comparação antes e depois, né, em relação à incidência de depressão e ansiedade. E a gente sabe que houve um aumento dessas pessoas, né, adoentadas, né, acometidas por esses dois tipos de situações, a ansiedade e a depressão. E a gente sempre vai alertar, né, que existe a necessidade de um diagnóstico bem determinado para que também se possa colocar ali uma proposta de tratamento mais adequada, porque a realidade, muitas vezes, até trazendo aqui para o nosso país, né, o Brasil tem uma característica de ser o país que tem mais em número de quantidade de pessoas, pessoas que são acometidas pela ansiedade, que existe um diagnóstico que chama-se transtorno de ansiedade generalizado, né? A ansiedade, ela não passa apenas a ser um sintoma, ela passa já a trazer algo de um prejuízo funcional maior para o indivíduo, né? E se você tem isso repetidamente, se não existe um tratamento adequado, e se essa pessoa não consegue trazer ali uma outra forma de vivenciar aquele momento que já está difícil, pode chegar a uma depressão, né? E a depressão, ela é uma doença que traz também outras situações que também precisam ser sempre estar à vista, né, do profissional, como, por exemplo, o suicídio, né? A gente sabe que na história da humanidade, as pandemias, elas trazem essa relação de ansiedade, de depressão e, muitas vezes, o suicídio, que é um tema muito difícil. Estamos aqui conversando no Tom Maior com o Dr. Luiz Cláudio, médico psiquiatra. Doutor, agora os tratamentos, né? Quando é recomendado a pessoa procurar uma ajuda médica, iniciar com algum tipo de medicação? Queria também perguntar a questão de medicamentos naturais, se eles de alguma maneira também são recomendados, né? O que é mito, o que pode ser verdade quando a gente fala desse assunto também? É um assunto tão comentado, né? A Marcela Leumann muitas vezes falar sobre tratamento, né? Diante do que a gente tem visto da discussão do cientificismo diante da doença. Mas veja bem, Jéssica, a questão maior para você ter sucesso num tratamento é você individualizar sempre a pessoa, né? Falando do ponto de vista do profissional, quando você consegue ter essa relação em que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre aquilo que realmente está trazendo, né, aquela dor, aquele sofrimento, sendo ou não sendo vinculado à pandemia, à infecção do coronavírus, você consegue muitas vezes colocar em prática, diante de uma proposta terapêutica medicamentosa ou não, a melhor forma dessa pessoa interagir e agir quimicamente, né, no organismo dessa pessoa. Então, tem pessoas que são mais propensas a ter uma relação melhor com tal química, né, neurotransmissor que eu falo nesse momento, porque são os neurotransmissores que vão colocar ali a presença de uma atividade cerebral mais lenta ou mais rápida, né, vai trazer para a pessoa ali um relaxamento ou um momento mais de euforia. Então, tudo isso a gente precisa entender diante da escuta, diante da fala, né? E isso é o mais importante. A medicação natural, ela tem uma importância, mas também existe uma limitação. Então, a gente sempre, diante dessa individualização, se essa pessoa tem o hábito de usar essa medicação natural e realmente ser eficaz, eu não vejo problema algum. O que acontece é que, diante dessa intensidade do sintoma e da não resolutividade pela medicação mais de origem fitoterápica, vai haver a necessidade imperiosa da gente colocar, né, em prática a medicação alopática. E vejam bem, sempre
o que a gente sempre deve prezar o pensamento médico tem que prezar sempre nisso, né? O melhor benefício por menor risco. Essa que é a grande verdade. Então, você tendo essa visão, tendo essa relação, deixar à vontade essa relação acontecer, tenho certeza que os profissionais podem trazer ali a melhor possibilidade de tratamento individualizado para aquela pessoa. Eu queria pedir a sua avaliação sobre esse momento que a gente está vivendo, né, por conta da pandemia. Se de alguma maneira os brasileiros, na avaliação do senhor, estão mais preocupados, mais atentos também com as questões relacionadas à saúde mental. A gente, lógico, pelo olhar da ciência, da medicina, a gente precisa realmente ter sempre esse cuidado em relação ao coronavírus e à pandemia, né? Sabemos que toda infecção viral, ela pode ter histórias, tem uma história que é natural de cada doença, mas o comportamento do vírus às vezes pode se tornar diferente um do outro, né? E diante da saúde mental propriamente dita, o que a gente precisa é sempre ter o diálogo, né? A gente respeitar as opiniões. E eu entendo, né, respondendo mais diretamente a sua pergunta, que a gente tem feito o que a gente pode ser feito, né? Então, cada um dentro da sua particularidade, respeitar a si mesmo e ao próximo é o que mais importa, né? Então, eu acho que devemos seguir assim. Eu acredito que o mais intenso, o mais difícil em relação à pandemia, a gente já passou. A gente vai agora tratar das consequências, né? E uma delas, talvez uma das grandes que pode aparecer ainda, é o que a gente está tratando hoje, como ansiedade, como depressão e outros temas relacionados à saúde mental. Obrigada pela participação, por conversar conosco aqui no Tom Maior. Foi muito esclarecedora a conversa. Espero sempre contar com a sua participação aqui conosco, viu? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Jéssica, à disposição.